Está no ar. Fora da caixa. Povo Preto, sejam muito bem-vindos ao 13º episódio do podcast Fora da Caixa. Eu sou Wesley Faustino, @elfaustino nas redes sociais, e hoje eu tô aqui sozinho, sem minha companheira querida Drica, porque a Drica esteve na semana passada apresentando um episódio sozinho sobre maternidade preta, e foi um episódio incrível. Corram lá em todas as plataformas para conferir, dá essa força. A Drica está de parabéns, foi um episódio bem emocionante, para falar a verdade. E hoje ela não está aqui porque hoje eu vou comandar aqui, trazendo dois grandes convidados pra gente conversar sobre um tema que muito me apetece, que eu gosto pra caramba, gosto muito de conversar. E a gente tá aí nessa situação, né? Quarentena, não muda muita coisa de semana pra semana, é home office, é dentro de casa, é se protegendo, é usando máscara, usando álcool, a nova rotina de todo mundo. O podcast não pode parar, a gente continua gravando à distância, tendo nossos convidados à distância, que é uma pena, porque a gente gostaria de ter todo mundo presente para trocar aquela energia gostosa, mas não tá dando. Mas o podcast não vai parar e a gente vai continuar soltando os episódios semanalmente para vocês. A gente ficou uma semana aí sem soltar episódio, né, por causa de umas correrias, mas a gente vai manter semanalmente, gravando à distância e sempre trazendo alguma coisa nova. Para você que caiu aqui de gaiato, o podcast Fora da Caixa é um podcast dedicado a discutir vivências negras e identidades periféricas na cena da região metropolitana de BH. Nós estamos em várias redes, como Instagram, Facebook, Twitter, como @Fora da Caixa Cast. E também estamos em todas as plataformas de streaming, Spotify, SoundCloud, Deezer, YouTube, pode procurar, que a gente está em todas. E eu acho que é isso, não vou me alongar muito aqui não, porque a gente tem uma discussão muito boa pela frente, com os nossos convidados incríveis. E é isso aí. Bora pôr pra fora da caixa mais esse tema? Eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Baco é show do blues. Com esse trechinho da música do incrível Baco que eu puxo o tema dessa semana, masculinidades negras. Um tema que eu gosto demais e que a gente estava doido para trazer aqui para conversar no podcast. E dessa vez eu convidei dois grandes amigos, dois pretos incríveis dessa cidade. Sejam muito bem-vindos à mesa virtual do podcast Fora da Caixa, Wellington e Matheus. E aí, galera? Gente, muito bem-vindo, muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui. Que pena não poder ser pessoalmente, né? Pra gente ficar próximo, trocar aquela energia. Mas tá tranquilo. Antes de mais nada, para as pessoas que estão em casa e não conhecem vocês, quem são vocês? Que preto é você na cena? Wellington, quer falar? Wellington, sou psicólogo, trabalho na área da educação, na área clínica também. Faço parte de um grupo de masculinidades negras, onde a gente fala sobre as nossas vivências enquanto homens pretos, e participo também da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Conselho de Psicologia aqui de BH. E eu acho que é isso. A gente vai conversando aí, e muito obrigado pelo convite. Que isso, cara. Você é sempre bem-vindo. Tava doido pra você. Sempre te falava, né? Queria que você viesse pro podcast pra gente conversar e tal. Uma oportunidade muito boa. E aí, Matheus? Eu sou Matheus Carneiro. De formação, eu sou arquiteto e urbanista, mas de profissão eu trabalhava na área de marketing digital. Eu tenho um coletivo de arquitetura, que chama Viela, coletivo ótimo. Discutir o acesso à cidade, o acesso à moradia e o acesso ao lazer, principalmente. E estou no grupo de masculinidades, foi lá onde conheci o Wellington. Não, então assim, só pra puxar o assunto, eu sou Wesley, eu também sou do grupo Masculinidades. Assim, tô sumido há um tempo, né, assim, por causa dos corres, mas me sinto parte do grupo, tô de certa forma presente. Conheci o Wellington, também no grupo Masculinidades Negras, assim, com outros caras, o Matheus também é do grupo, acho que eu não tive a oportunidade de trombar com ele em nenhuma reunião, mas assim, é um prazer, assim, ter convivido com vocês. Eu sei que trazer esse tema pra mim é importante, porque entrar pro grupo foi importante. Foi uma virada de chave pra mim muito grande, até pra construção do podcast, que o Fora da Caixa veio depois de 2, 3 reuniões que eu participei do grupo, uma ideia que eu tive de querer trazer expandir aquela conversa que eu tive naquela sala, sabe? Então, masculinidades negras. Eu acho que já passou da hora, a gente já tá há anos-luz, né, assim, atrás da gente começar a conversar. A gente tá só no início de um movimento que as mulheres já têm feito há muito mais tempo, né, assim, de
enxergar sua posição no mundo, né, sua posição de mulheres, né, assim, e outras, e suas especificidades, né, mulheres negras, mulheres indígenas, enfim, e todas essas especificidades. Nós, enquanto homens, a gente precisa, mais que nunca, rever as nossas posturas, as nossas atitudes, porque a forma como a gente tem lidado historicamente, né, assim, tem sido muito prejudicial tanto para nós mesmos, quanto para as pessoas que convivem com a gente, quanto para os grupos, né, que convivem conosco. E pensar masculinidades, né, no plural é importante justamente porque denota que somos múltiplos, assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, modelo naquele homem universal, branco, heterossexual, cisgênero, né, de classe média ou rico, esse homem não diz respeito à grande maioria, né, dos homens existentes. Assim. Se a gente for pensar em nós enquanto homens negros, né, assim, a gente tem outras experiências muito, muito diferentes, né, do que... E se a gente for pensar em outras experiências também, né, de diversidade sexual, de gênero, enfim. A gente vai conversar sobre diversas formas de viver as nossas masculinidades, né, a forma como isso atravessa a nossa experiência, a nossa vida, como compõe a nossa estada no mundo, assim, né? Passou da hora da gente conversar sobre isso, porque isso tem sido muito complicado, né? Assim, a forma como a gente tem exercido a nossa masculinidade. Para mim aconteceu, é muito estranho, tipo assim, uma coisa que eu percebi tipo assim, participar do grupo de masculinidade foi muito importante para mim, porque eu tava num momento pessoal que eu tava precisando muito de ter esse tipo de contato, de ter esse tipo de acesso, de estar conhecendo outras pessoas, assim, tipo, inclusive estar conhecendo pessoas negras, homens negros, para dialogar, para estar ali, tipo assim, que até encontrar os caras, eu não tinha achado que era uma angústia só minha, que era um mal só meu, que os questionamentos vinham de um espaço só meu, aí a gente descobre que não, os caras estão no corre já há um tempo e fazendo tudo acontecer. Já sobre a masculinidade negra, a importância dela vem muito desse afeto, tipo assim, desse afeto, quando eu falo afeto, eu não falo nem da forma afetuosa, sabe, da forma comportamental, mas também mais uma lógica de como que eu esbarro no próximo, como o próximo esbarra em mim, como essas relações são traçadas assim sempre. Eu vejo lá que é muito legal, assim. Eu vou falar muito do grupo assim, que assim, ó, para mim era e é um dos melhores momentos assim de contato meu, assim, que eu tenho essa vontade de estar fazendo, estar discutindo, que é isso, tipo assim, de como eu afeto, como eles me afetam, como isso vai estar e o que eu preciso mudar, tipo assim, reconhecer o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, o que eu sei que eu posso passar. Então, o espaço de troca, assim, masculinidade do grupo, assim, em específico, vem muito disso. E da masculinidade por si só vem mais dessa questão de, tipo assim, das coisas do jeito que estão, não podem continuar, porque é um fardo grande, é uma preocupação grande, a gente está com inúmeros problemas e passando por inúmeras coisas, e estamos vendo a quantidade de coisa errada que estamos fazendo, e, tipo assim, alguma coisa precisa ser feita, sabe? Então, discutir masculinidade, ela é extremamente necessária. Eu entendo, assim, como uma coisa básica, assim. Eu acho que nem mais que tudo é uma coisa básica. Assim, Wellington e Matheus, a gente sabe que discutir masculinidade é algo extremamente importante, extremamente carente e necessário, principalmente nos tempos de hoje, que a gente pode vincular a discussão de masculinidade com diversas outras pautas hoje da sociedade, né? O recorte de discutir a masculinidade do homem negro, ele também surge vinculado àquela questão social do racismo, de segregação e tal. O que vocês acham, assim, o porquê da importância do homem negro se reunir com outros homens negros para poder discutir sobre masculinidade? É muito louco isso. Tipo assim, eu lembro que quando essas coisas relacionadas à masculinidade começaram a ganhar um certo
espaço, tanto na mídia quanto nas redes sociais e tudo, era muito, tipo, era uma coisa muito próxima a uma questão comportamental de um cara que, tipo, decidi fazer tal coisa, tipo, decidi usar saia. E eu lembro que uma das coisas que me fez muito pensar a masculinidade foi quando começaram a aparecer aquela época que começou a aparecer as coisas do Rodrigo Hilbert, o mão da porra, e do Bruno Galhaço usando saia. Foi em meados de 2015, 16. Eles falavam assim, eu faço isso, mas não deixo de ser homem. Eu faço isso, mas não deixo de ser homem. E esses questionamentos pra mim de masculinidade, de entender as coisas, veio mais essa época, assim, mais pra essa questão comportamental. Mas aí veio a primeira coisa, tipo assim, mano, o fato de ele estar fazendo isso, de ele estar adotando outros comportamentos, estar fazendo outras coisas que são disruptivas na lógica de masculinidade, também tem também, tipo assim, mano, que tem a diferença muito grande entre esses caras que são atores consolidados e tudo, fazendo esse tipo de ação. E a gente, tipo, numa outra camada, numa outra esfera, num outro momento, tentando fazer a mesma coisa. Então a gente percebe que, tipo assim, perpassa inúmeros outros problemas. Desculpa não te cortando, Matheus. Eu complementaria, assim, homens padrões, atores famosos e tal, e eu colocaria brancos. Porque eu não consigo imaginar um ator, um homem famoso, negro, talvez se posicionando da mesma forma e sendo bem recebido. Um ator negro que usa uma saia e se posta e vem discutir a masculinidade de uma forma diferente, ele não vai ser visto como o homão da porra. Não Sim, é uma coisa inicialmente. distante. Realmente. Vai vir uma discussão sobre aquilo, sobre o porquê ele é, porquê ele não é, mas inicialmente ele não é, essa construção não é dada. Ele não é dado como o homem ou mão da porra. Primeiro ele era um cara que vai causar um certo desconforto, uma certa discussão, até as pessoas resolverem desconstruir aquele assunto para chegar na discussão da masculinidade dele. Mas o homem negro, para desconstruir sua masculinidade, parece que é o dobro de esforço. Sabe, o Sim, nosso muro parece que é um pouco maior ainda. sim, até porque também vem inúmeras coisas sociais, tipo assim, tem as coisas relacionadas à empregabilidade, tem as coisas relacionadas à presença, à falta, tipo, você vai discutir masculinidade, e, tipo, se um cara não teve a presença paterna, ou se teve, foi uma presença super fora de contexto, tem essas questões, assim, que abarcam, assim, que E é a questão de complementando, fora. assim, sem querer te cortar também, mas complementando, existe uma diferença, Wesley, que falar sobre masculinidade de uma maneira geral, como, né, alguns anos atrás vinha se falando, e hoje a gente está conversando sobre especificamente masculinidades negras, assim, né? É justamente porque a gente entende que existe uma diferença muito grande, né, das nossas experiências, mesmo, como você falou, assim, se fosse um ator negro, né, mesmo que fosse um cara super reconhecido, né, o simples fato, né, de ser um homem negro faz toda a diferença na forma como a discussão ela é conduzida, assim, né? Se fosse, sei lá, o Lázaro Ramos ou qualquer coisa ou qualquer outro ator do mesmo nível, as coisas não seriam encaradas da mesma forma, né? Até porque a nossa imagem tá ligada, por exemplo, à violência, né? Tá ligada a outros marcadores, assim, A virilidade. que a virilidade, né, aquela hipervirilidade, né, assim, aquela masculinidade truculenta, né, e para o homem branco já é um caminho mais tranquilo, aquela onda de poder ser mais sensível, né, aquele papo de que homem pode chorar, de que homem pode se abrir. Isso para o homem branco já está dado já há mais tempo, né, assim, a gente tem aberto essa possibilidade, né? Assim, a gente tem falado que esse lugar também pertence a nós, que a gente pode se expressar dessa forma, né? Assim, da forma como a gente quiser. Agora, isso não está dado, esse espaço não é nosso, né? O espaço que era nosso é o espaço da virilidade física, né? Assim, ou de outros contextos, da violência, né? Daquele cara com cara de mal, né? No máximo aquela imagem do cool, né? Daquele cara que não se importa muito com as coisas,
Enfim, estar reunido com outros homens negros conversando, né, e podendo nos expressar, né, sem ter medo, sem ter receio, é uma coisa revolucionária, assim, sabe? Para mim, pessoalmente, nesse tempo que eu tenho participado do grupo também, outros homens têm falado isso, que é uma coisa libertadora, sabe? Dificilmente a gente vê um aglomerado de homens negros e a gente vai pensar que é uma coisa boa, porque geralmente a gente está reunido nos piores lugares, né? Na cadeia, ou, sabe? Então, enfim, assim, a gente poder se reunir e falar sobre as nossas vidas, falar sobre afeto e demonstrar afeto é uma coisa de fato que eu acho que é revolucionária, sabe? Enquanto homens negros, é inevitável a gente não sensibilizar quando escutar outra experiência semelhante de outro homem. Por exemplo, quando você vai para a roda do Masculinidades, a gente escuta N experiências, igual o Matheus disse, que você sente à vontade porque você se achava sozinho ou único em uma situação dessa. Na verdade, você vê que não. Sabe, quando sentei para conversar, na verdade, eu vi muitas pessoas com problemas semelhantes. Eu já imaginava que muitos homens pretos passavam por isso, porque eu tenho meu irmão em casa, eu tenho meu pai em casa. Mas, ao mesmo tempo, é legal, sabe? Tá discutindo aquilo ali e tá discutindo na perspectiva de alguém que passa da mesma forma. Você tá entendendo? Tá discutindo com um cara que tá passando por aquilo e vai te entender na mesma perspectiva, porque a jornada dele talvez seja muito parecida com a sua. E isso trouxe para mim uma vontade, uma possibilidade de discutir masculinidades dentro da minha casa, sabe? Com muito mais à vontade. Sim, quando começou no grupo de masculinidade, uma coisa que eu achei muito engraçada é quando você pega aquilo tudo, porque você tá num lugar ali com muitas pessoas, com uma proximidade muito grande de você, que você não tem um hábito. Uma coisa muito engraçada também que acontecia muito nas nossas reuniões presenciais, é que tinha um choque das pessoas que viam a gente lá sentado, discutindo, as pessoas que passavam de fora. Não sei se Eu contigo percebi também, isso. se tem esses grilos assim também, que as pessoas É, passam, ficam olhando, encarando a gente, eu falei assim, mano, o que eu Para tô quem não fazendo? sabe, para quem tá só ouvindo, é porque a gente se reunia nas salas do CRJ, que são cubos de vidro transparente. Então, qualquer pessoa que circulava dos corredores via uma mesa redonda imensa com, sei lá, 20 homens negros sentados, batendo Parece papo. alienígena. Deve ser algo diferente de se observar assim. E aí que os primeiros choques de monstro vão começar a acontecer dentro do meu espaço de casa, assim, tipo, o que acontece? Lá a gente se imune muito, a gente fica muito munido das coisas. A gente chega aqui em casa, a gente chega no espaço de casa, no caso aqui, no caso da minha casa, tem aquele negócio de colocar em prática, tem os exercícios da praxis, né, que, tipo, como é que eu vou fazer, e tipo, começou a ter os primeiros choques de monstro, assim. Inclusive tem choque de monstro que eu venci até hoje, sabe? Assim, a gente tem essa discussão sobre a importância de discutir masculinidade, do homem negro se descobrir como o seu lado sensível, a possibilidade de conversar, de se abrir, de desconstruir muito toda essa carga que a gente traz, sabe? E isso é muito importante, porque quando a gente revisa a nossa vida, nossa criação como homem, nossa educação, a gente vê, eu consigo perceber os traços de coisas que eu escutei, de comportamentos ali que eu tinha que conduzir, que eu tinha que representar, que eu tinha que reproduzir dos meus tios, do meu pai. E isso ao longo do tempo, eu fui reparando o quanto era nocivo para mim, mas aquilo já tinha me construído de uma certa forma. Exemplo, quando eu estava em lugares onde a maioria dos homens eram brancos, ficava nítido para mim o quanto eu me sentia desconfortável ali, quando eu não me encaixava naquele contexto. E eu estava com outros homens, discutindo, vamos supor, masculinidade, assuntos de masculinidade, mas eu não me sentia, aquela discussão não me captava. Eu participei de roda de discussão de masculinidades que não tinha outros homens negros e não foi uma experiência muito boa no sentido de que aquela discussão não me pertencia. Eu não conseguia me ver naquelas histórias, sabe? até porque, assim, eu acho que tem muitas coisas, né, que nós, enquanto homens, é até possível que a gente se veja, que a gente compartilhe, tem muita coisa que a gente aprende, cresce e aprende a reproduzir, assim, que a gente precisa, de fato, rever, né, assim, comportamentos, atitudes, algumas vantagens que a gente tem ao longo da vida pelo fato de sermos homens, mas que muitas das coisas não passam, eu acho que
na maioria, ou sei lá, 100% dos homens brancos, assim, né? Porque ao mesmo tempo que eles têm conversado, que a gente precisa conversar sobre a nossa posição, a nossa postura diante de determinadas coisas, a gente precisa também, e a gente conversa, né, a gente tem falado sobre aquilo que nos afeta, sobre como o racismo ele nos atinge, né, como ele atinge a nossa vida. E enquanto eu percebo, né, assim, que isso isso não faz sentido para essas outras pessoas, né? Eles estão tentando rever os privilégios, né, assim, que eles têm, ao passo que eu não consigo ver, né, enquanto homem preto, quais privilégios a gente tem, sabe? Sendo que a gente ocupa os piores índices, né, assim, seja de mortalidade, habitação, de saúde, né, enfim, a gente, além desse grupo, por exemplo, né, ser um grupo em que a gente revê a nossa posição enquanto homem, a gente tá ali para a gente se fortalecer, né, para a gente criar estratégias, para a gente criar vínculos de fortalecimento, né, de expressão, de afetividade, de cuidado, né? Então acho que é importante, assim, voltando àquela primeira pergunta que você tinha feito, né, do porquê que é importante a gente, enquanto homens negros, qual que é a importância desse tipo de grupo, eu acho que é isso também, assim, sabe? Wellington, só pegando um gancho aqui, uma dúvida, deixa eu te perguntar. Você acha que o homem negro sempre pensou sobre sua masculinidade? Ou isso é uma questão muito recente para nós? Então, né, se a gente for parar para analisar, né, a produção histórica, né, assim, tudo aquilo que a gente tem de registro, digamos assim, eu acho que é algo bem recente, né, assim, pensar a nossa posição enquanto homens negros, né, a gente tem eu pelo menos conheço pouquíssimas referências de décadas atrás. Eu acho que o nome que a gente mais vai se referendar vai ser o Fanon, né? Enquanto mulheres já têm aos montes, assim, que vem pensando essas questões aos montes, assim. Então, ao mesmo tempo, né, que eu acredito, né, que é um movimento recente, no sentido da gente estar se colocando essas questões de maneira coletiva, de maneira sistematizada, eu acho que essas questões ela já vêm balizando muita coisa, né, assim, ao longo da trajetória, da nossa trajetória, né, assim, enfim, eu não sei te responder, né, assim, se efetivamente, se historicamente, como isso tem se dado, Sim, porém, eu faço mais essa pergunta porque, assim, eu tenho um pai, meu pai é um homem de 50 e poucos anos, ele é de uma geração que ele não teve esse tipo de discussão, assim, na escola, com os amigos dele, na própria família dele. Mas quando eu converso com ele sobre essas coisas, é algo que ele já estava ali pronto para discutir. Mas parece que não era algo da geração dele. Não que isso não tivesse. Lógico que deve ter autores, inúmeros homens negros que pensaram nisso ao longo dos tempos. Mas eu falo que hoje você tem, por exemplo, você tem coletivos de masculinidade em diversas outras cidades no Brasil. Eu espero. Eu sei que BH, São Paulo, Rio tem esse tipo de coletivo. E é muito importante, porque quando você vai no coletivo, você vê homens de 18 até homens de 50 anos sentados numa roda discutindo assuntos comuns a todos. e é isso que eu tava tentando falar, mas acabei me embolando, assim. Eu acho que e esse movimento ele é recente, né, de homens, né, pensando coletivamente a respeito das nossas experiências, das nossas vivências. Mas eu acho que isso era uma coisa mais intuitiva, isso acontecia já, assim, né, como você falou, que seu pai já mesmo não tendo essa vivência, essa experiência, da mesma maneira como a gente tem tido hoje, ele vivia passar, isso o afetava de certa forma e ele estava pronto ali para poder conversar sobre isso quando você chega para poder conversar. Eu acho que assim, isso é possível, eu acho que isso acontecia já, assim, de uma maneira um pouco mais intuitiva. Óbvio que agora, assim, as coisas
estão muito mais alastradas, assim, né? Até por conta da internet, né, da facilidade que a gente tem tido do acesso às informações, enfim, né? Assim que vocês dois descobriram sobre o grupo, o que despertou interesse primeiro em ir para um grupo desse? Você sabia o que esperar, assim, do que seria discutido? Eu não estava esperando nada, eu estava esperando, tipo assim, quando eu comecei e tudo, a participar, antes de participar e tudo, eu eu imaginava que era mais uma coisa. Primeiro, eu imaginava que era uma coisa extremamente científica. São tantão de cara sentado lá, que discutindo Parece uma coisa bem, texto. parece uma tese, né? Um nome de tese de mestrado. E depois eu comecei, aí eu fui ver, falei assim, mano, um choque de monstro aqui. Aconteceu o quê? Você tem diferente, sabe? E aí eu pensei que ia ser uma coisa quase científica, sabe? E graças ao universo não é. É uma coisa muito mais. Nossa, assim, é uma coisa muito mais simbólica, muito mais singela, muito mais única, muito mais. Acho que é muito mais próxima, muito mais conectiva, assim, é uma coisa que falta muito, assim, eu sinto que falta muito com relação a masculinidades negras, eu acho que é o principal, assim, com a masculinidade de uma forma geral, né, e eu acho que essa forma de conectar com o outro, né, não estudar o outro, ainda mais nós negros que somos acostumados a ser estudados quase sempre, né, é muito mais gostoso, sabe, muito melhor de trabalhar, muito mais cativante, tipo, discutir masculinidade por uma ótica simbólica, uma ótica mais sua, assim, mais próxima. É uma coisa que você tá falando com a pessoa, tipo, ali, né? Tipo, é quase uma coisa afetiva, assim, de afeto, carinho, sabe? Quando eu vi, né, assim, a chamada nas redes sociais, eu também não tinha ideia, assim, do que eu iria encontrar, assim, sabe? Mas eu tinha a impressão, mais ou menos a mesma impressão que o Matheus teve, que seria uma roda de conversa com pessoas acadêmicas, conversando sobre o tema de masculinidades negras, enfim, né? Tem aquela coisa meio academicista mesmo. Tinha até pensado em ler textos e coisa, me inteirar mais sobre o tema, para poder ir discutir e tal. E eu acho até que foi um pouco daquilo que o pessoal que propôs, né, deu pontapé inicial, tava meio que imaginando que poderia acontecer também. Mas eu acho que foi muito legal, né, o rumo que as coisas foram tomando, né, de ser uma coisa muito mais afetiva mesmo, muito mais da gente conversar sobre as nossas vivências, sobre as nossas experiências. Depois, lendo a respeito, dá para fazer muitos links, obviamente, assim, mas não tem esse crivo científico que também é besteira, assim, né, se a gente for pensar. A gente está falando das nossas vidas. E eu acho que é isso que deu movimento para o grupo, sabe? E fez com que o grupo caminhasse e com que ele fosse e continuasse existindo até hoje, assim. Que essa é a pegada, sabe? Da gente Sim. poder conversar sobre nós mesmos. Não, perfeito. E Wellington, voltando lá no que você tinha dito no início, eu comecei também, esse meu interesse pelo grupo foi porque ao meu redor todas as minhas amigas estavam envolvidas em algum coletivo, em algum tipo de discussão, elas estavam muito à frente. E eu comecei a sentir falta daquilo. Quando eu vi o grupo, parece que foi uma janela, uma oportunidade de eu conversar. Mas eu também tive essa impressão de que seria alguma coisa mais acadêmica, que a gente ia sentar e estudar, uma coisa bem conceitual, fraga. Eu imaginava que era só sentar e falar do momento que eu acordo ao momento que eu deito. Não imaginava que eu precisava tanto conversar desse período da minha vida, assim, com outros caras. E pra mim foi importante, porque eu cheguei lá e vi um grupo diverso de homens heterossexuais, homossexuais, de caras altos, baixos, de homens mais novos que eu, bem mais velhos que eu. E isso me fez chegar em casa e, por exemplo, eu estava habituado a ter esse tipo de discussão sobre masculinidade, sobre raça, com caras da minha idade, com pessoas da minha idade, com pessoas do meu convívio. Quando eu cheguei em casa, depois de conversar com pessoas de masculinidade com a idade do meu pai, e voltar para casa e sentar no sofá e ver meu pai com uma ótica diferente, falei, eu preciso conversar com esse cara sobre isso também. Porque não é só mudar meu exterior, sabe? Eu tenho que trazer isso pro meu interior, eu tenho que envolver ele, meu irmão, as outras pessoas ao meu redor nisso tudo. Porque é muito bom ver essa galera, sabe, diversa pra caramba ali
Porque um cara de 53 anos que também ainda precisa discutir sobre como ele quer se abrir, como ele quer discutir sentimento, como ele quer discutir relacionamento, como ele quer discutir sexualidade, como que ele quer se reinventar. Isso numa roda, com um cara bem mais novo que ele. Isso pra mim é um achado, assim, sabe? Numa questão, pra mim, como evoluir como pessoa mesmo. O grupo é um achado. Eu acho também, assim, sabe? E eu acho que é essa riqueza, sabe? Da gente ter essa gama de experiências, de vivências, de pensamento, e ao mesmo tempo que as experiências ali são tão diversas e as formas de se colocar são tão diversas, tem muitas coisas que nos atravessam a quase todos, assim, né? É uma via de mão dupla, assim. Que a gente tem muitas coisas muito similares, muito parecidas, e ao mesmo tempo uma diversidade muito grande de experiências de vida, até de pensamentos assim também, né? Porque normalmente normalmente é o que acontece mesmo assim, a gente pensa num determinado tipo de pessoa, né? Que já está envolvido mais ou menos nesse tipo de discussão e tudo mais, mas nesse grupo eu vejo uma amplitude, né? Até assim, pessoas que normalmente eu não consigo ver em outros espaços, né, de discussão como essa, por exemplo, um homem negro que se colocou como um cara conservador, sabe? É um cara de direita, sabe? Que geralmente é difícil a gente encontrar nos espaços dele, mas ele fala assim, sou um cara conservador, sou de direita, mas eu sou um homem preto também, eu que tô aqui para poder conversar sobre isso, sabe? Então, caras, quero puxar uma coisa talvez um pouco, não é polêmico, mas talvez a gente renda uma discussão aqui. Quando a gente sabe que existe uma diferença quando a gente discute masculinidade do homem branco e quando a gente discute masculinidade do homem negro. Mas como a masculinidade do homem branco ela trabalha na desumanização do homem negro como um todo. Eu falo, e pra gente assim, eu falo no seguinte sentido: como o homem branco ele é educado a se portar, como o homem negro é educado a se portar, porque são masculinidades, existe uma forma que o homem é educado na sociedade, mas existe uma distinção entre o homem preto e o homem branco. O que se espera de um, o que se espera do outro. E como isso influencia no fato da gente hoje estar numa roda para discutir masculinidade negra. Sim, eu percebi muito, tipo, com relação, essa relação do homem branco com o homem negro, o que espera de cada um. É, talvez, tipo, é muito louco, que espera muita coisa, né? Tipo assim, eles esperam, é uma coisa muito estranha sobre a gente, assim, por si só, é que espera sempre o melhor ou o pior. Tipo assim, eles esperam pra gente um estado de desumanidade, de estar ali abaixo de qualquer situação, ou de uma pessoa nocível, de uma pessoa agressiva e tudo, ou se não te esperam um espaço de uma maestria que, tipo, muitas vezes você tá ali, você é um super-humano e tudo, assim, então, tipo, lidar com esses dois óculos, assim, essas duas óticas, assim, que, tipo, eles esperam da gente uma sub-humanização e também, ao mesmo tempo, também, quando você tá lá, mas você tá aí, tipo, você tá lá numa condição diferente do que se você não tá lá para ser desumanizado, você tá lá para ser uma espécie de super-humano. Tipo assim, é uma coisa que eu já reparei muito em convívio com homens brancos e que, tipo, é bem isso, assim, tipo assim, eu tinha muito isso no meu antigo emprego, que, tipo assim, era muito uma coisa assim de, pô, você tá aqui, você conseguiu chegar nesse espaço, tá. E que é uma Sim. super humanização. Essa ideia de excepcionalidade, né? Que, É, assim, é foda isso mesmo. Porque eu também e já que passei por não, tipo site. assim, e que, tipo assim, você vê que não, tipo, se todo mundo tivesse, todos, muito cara preto tivesse a oportunidade de poder tá lá, tipo assim, eles iam estar lá e, tipo, falando e fazendo um bem e tão melhor do que eu tava me performando naquele espaço, sabe? Sim. Então, é muito isso, assim, de estar ser desumano e ser super-humano e estar nesse espaço e lidar com essas coisas todas, assim. Eu acho que o que é importante as pessoas entenderem
que existe uma grande diferença entre muitas coisas entre o homem negro e o homem branco. E isso não é vitimismo, isso aqui é só uma diferenciação mesmo, porque ela é óbvia e ela existe. Um exemplo dela é quando você é um homem gay, negro, você se assumir é um pouco mais complicado se você fosse um cara branco. Por quê? Porque não é esperado que você, um homem negro, seja gay. Ponto. Pela maioria das pessoas. Sabe, assim, a sua discussão, além de se assumir, quando você se assume gay, você também está se assumindo um gay negro. As pessoas não esperavam disso não esperava disso de um negão. Não, sabe, tem a virilidade por trás que impede que você seja mais feminino. Existe o fator do que você tem que cumprir socialmente de ser um cara viril, forte pra caramba, que gosta de trabalho braçal, um cara esportivo, ou um cara bruto, igual o Wellington bem colocou. E quando você quebra tudo isso, você tem que explicar o porquê você não é. E isso é uma das coisas que eu acho que mais incomoda todo homem negro, é ele ficar dando justificativa para as coisas que as pessoas esperam. Eu acho que isso acontece com qualquer pessoa negra, mas como a gente está discutindo aqui masculinidades, vamos focar no homem negro aqui. Assim, se a gente for conversar sobre as diferenças entre os homens brancos e negros, é muito fácil. Eu acho que é bom a gente começar pelos espaços onde a gente está, assim, né? Pelos espaços onde esses dois personagens estão, assim. Não somos nós que estamos, né, nos cargos de gerência, nos cargos de poder, né, na Câmara, no Senado, na Presidência da República. Nós não estamos, né, nos espaços de tomada de decisão, né? Nós estamos aonde? A gente está nas ruas, a gente está a gente está nos presídios, a gente está nos manicômios, a gente está nos espaços de subalternidade, né? Assim, a gente está... e isso fica muito evidente, assim, né? Se a gente for querer fazer essa distinção, a gente vai olhar nos lugares onde a gente está. Mas, enfim, a gente está sob um processo de educação que ele é machista e é racista ao mesmo tempo. A gente está no mesmo processo de educação, né? Então, muitas vezes, a gente, enquanto homens negros, a gente tenta alcançar e tenta agir da mesma forma que o homem branco para ver se a gente consegue ter acesso aos mesmos privilégios. Só que quando a gente agindo da mesma forma, a gente agindo, buscando, né, e fazendo as mesmas coisas, né, a gente não alcança os mesmos resultados, muito pelo contrário. A gente sendo o macho viril, a gente vai ser o negro violento, né, assim, a gente não tem condição, por exemplo, de assumir a responsabilidade de casa, como o homem branco era até algumas décadas atrás, né? A mulher negra foi a primeira a assumir a responsabilidade financeira na casa, né? Enfim, então a gente não consegue, e isso é muito prejudicial para a gente, assim, e por isso que é importante, mais uma vez, a gente discutir o nosso lugar enquanto homem negro, né? Que discutir masculinidade de uma maneira geral e ampla não nos satisfaz, né? Porque a gente não está no mesmo lugar, a gente não gosta das mesmas coisas, das mesmas vantagens. Eu queria falar também muito da questão de não estar no espaço também, que você falou muito e veio muito nessa primeira fala, que você disse que agora eu vou puxar muito mais para minha casinha, né? A lógica LGBT e tudo. Quantos homens bis negros vocês conhecem? Tipo assim, interagem no seu dia a dia? Tipo, quantos homens trans negros vocês têm, interagem ao longo do seu dia a dia? E quantas pessoas não binárias que a gente interage ao longo do dia a dia que são negras, assim, e, tipo, está nesse espaço, e, tipo, você tem esse tabu aí de estar encaixado, de não se encaixar, de se ver no espaço, de não se ver no espaço. Tipo assim, é um confronto bem grande, assim. Na ótica negra ainda isso é mais pesado, sabe? Tipo, você ter esses recortes, principalmente esses que eu disse,
é uma coisa assim, já é uma coisa, é mais fácil achar um unicórnio, assim, tipo, acho que não é questão de ser fácil de achar, né? Não é fácil nem difícil de achar, mas uma questão de, tipo assim, a gente não, disso não, da nossa cabeça, às vezes não tá querendo abarcar essas pessoas, sabe? Desculpa falar sobre isso, talvez esteja Não, até delongando, viajando demais sobre, mas não, é muito tranquilo. sobre isso, assim, os Sim. modelos que me afetam, assim, como é que eu vou ser, tipo assim, como é que eu vou achar uma outra pessoa como eu nesse espaço, assim, coisas que, tipo assim, até eu não acho às vezes, sabe? Até eu não encontro às vezes, assim, como homem negro. Às vezes um costume de ficar vendo alguns filmes e ficar viajando, pegando viagem no filme, trocando a situação do filme, colocando assim, ó, tá, se esse personagem fosse negro. Aí eu consigo ver que o problema ali seria o dobro, porque ele estaria tendo que justificar isso e isso primeiro antes de lidar com aquele problema. Tipo aquele Billy Elliot, que o menino, ele é apaixonado por balé, sabe? Tem todo o confronto de uma sociedade machista, sempre um menino dançando balé. Aí eu, quando eu vejo esse filme, falo com meu pai, se esse menino fosse negro, o problema dele era outro. Porque Uhum. o balé ia existir, claro, ia ser um problema o balé, mas a discussão primeiro seria do pai não aceitar, sabe? Você não se espera de um homem negro isso. Você não espera de homem, você não esperaria de um homem negro isso. Isso diz muito até da nossa criação, até do como nossos pais foram criados, do qual é a função do homem negro na sociedade, do que ele deve esperar, de como ele deveria criar o filho dele que era negro. Por exemplo, a gente escuta muita coisa. Quando você é um homem gay negro, você escuta muita coisa do tipo, nossa, bicha preta, sabe? Uns tipos de comentário desse tipo, que é pejorativo, porque é muito aquém de ser só um gay, sabe? Eu sou um gay e sou negro. Além de ser preto, é gay, além de ser gay, é preto, sabe? E o pior não é o que as pessoas não gostam, é o que elas esperavam. Que é Uhum. isso que mais me impressiona, porque elas não ficam chateadas por você ser um gay negro, mas elas esperavam que você fosse um negro viril pra caramba. Que você fosse o hétero, que você fosse um macho, às vezes até escroto, em muitos aspectos. E quando não é, existe um quê de surpresa ou de decepção, sabe? E essa contribuição do Grupo Masculinidades é para a gente realmente estar discutindo isso, levantando temas básicos como o homem negro feminino, o homem negro e a mulher negra. São temas bem. Quando eu falo básicos, assim, porque é uma discussão que é nova, mas a gente tá ali no beabá mesmo, sabe? Para tentar discutir o mínimo do mínimo. A gente tem uma discussão da masculinidade gay, masculinidade negra gay, a gente tem um lado da masculinidade hétero, a gente tem homens negros acima de 50 anos que nem fazem parte dessa discussão e deveriam estar nessa discussão, porque são grande parte dos homens que estão encarcerados ou fazem parte, são os homens que agridem as mulheres, sabe? Então essa discussão nossa, ela tem que se expandir, acho de uma forma assim, inteligente, né? Assim, de uma forma coesa e tal. É importantíssimo, assim. E é isso, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente, né, tem buscado essa diversidade, tem um grupo, né? Falando mais do grupo agora, tem um grupo que já é diverso, tem coisas que a gente está arrastando mesmo, está caminhando, está aprendendo juntos, assim. Por exemplo, eu não me lembro de nenhuma reunião que tivesse um homem trans na nossa reunião, sabe? E não que essas pessoas não tenham interesse, né? Porque pessoas do grupo e outras pessoas que eu conheço já falaram que existem homens trans que teriam interesse no grupo, mas tem uma certa cautela, um certo temor, né, de estar se expondo, justamente porque existe, né, toda uma dificuldade, né, todo um receio que é muito justificável, assim, né, que é justificável. Nós, enquanto homens, eu agora falando enquanto homem hétero, até pouco tempo atrás, eu que sempre me achei um cara, né, livre de preconceitos ou qualquer coisa, até 5 anos atrás, digamos assim, fazia piadinhas e achava isso tudo muito natural, sabe? E, enfim, mas a gente precisa, e a gente está caminhando para isso, mas a gente precisa, de fato, incluir, né, e abarcar essas outras
possibilidades de experiência, de vivência das masculinidades, né? O que vocês acham, assim, o quanto essa discussão sobre masculinidade pode ajudar a gente numa construção da nossa afetividade, como a gente lida com o nosso lado afetivo? Ajuda muito, muito, porque esse lugar da expressão do afeto sempre foi um lugar negado, assim, né? A nós. Digo de um lugar muito pessoal, assim, né? E acredito também que aconteça da mesma forma para muitos outros homens negros, né? Que esse lugar do afeto nunca foi um trânsito muito fácil, né? Falar sobre aquilo que me pega, sobre aquilo que me dói, sobre aquilo que me alegra, né? Sobre amor, sobre... Não foi justamente por conta desse lugar de virilidade, de força, né? De fortaleza mesmo que a gente precisa desempenhar assim, ao longo da vida, que a gente aprendeu, né? Que menino não chora. Que dirá um homem negro, assim, né? A gente não pode. E a gente está retomando isso, aprendendo a viver, experimentar essa afetividade, é muito rico, né? É muito rico. Porque se a gente não, nós não aprendemos, né, a experimentar isso ao longo da nossa vida, mas isso aparece de um outro lado, assim, né? Falando agora enquanto psicólogo, os jovens negros, principalmente os meninos de 15 a 29 anos, são os que mais são acometidos de suicídio, né? Os que mais suicidam. Nós, homens negros, somos quem mais temos problema com álcool e outras drogas, né? Temos, enfim, inúmeras consequências dessa dificuldade que a gente tem de falar e demonstrar afeto. Então, a gente tendo espaço, podendo fazer isso, cara, isso é rico demais, sabe? É muito rico. É outra forma da gente viver, da gente experimentar a nossa vida, nosso corpo, nossas relações. Para mim, tipo assim, veio a pensar muito como nas relações, assim, afetivas, tanto com todas as mulheres, com todos os caras que eu já me envolvi emocionalmente, sentimentalmente, afetivamente também. A outras, assim, pelo simples fato de fornecer afeto e de tipo, como ser passivo, ser ativo numa relação, assim, é, no sentido tipo, de receber apoio, de dar apoio, como isso é importante, de como trabalhar isso, qual a melhor forma, pelo simples, acho que uma das principais coisas que me aconteceu também foi o fato de me dar ao luxo de parar e pensar. Acho que é uma coisa assim, acho que uma das coisas mais importantes que eu consegui, que me ajudou muito, foi o fato de parar e pensar. E para saber se falar aquilo, de fazer aquilo, fosse realmente uma ação importante e necessária nesse momento com relação ao outro, sabe? Isso para mim foi a principal mudança, assim. Parar pra pensar nunca é demais, né, gente? Vamos anotar isso aí. E assim, acho que para finalizar uma última questão que eu gostaria de trazer para vocês dois aqui, o Wellington lá no início do programa colocou muito bem que a mulher negra está bem à nossa frente. Em discussões, movimentações, elas estão um pouco além, sabe? A gente está discutindo masculinidades, está formando grupos, está se despertando em diversos aspectos. Como é que vai ser esse encontro do homem negro com a mulher negra? Com os dois esclarecidos. Como é que vocês veem isso? Esse embate? Eu sou um Megazord lindo. Vai ser um Megazord lindo. Eu sou um Megazord lindo. Mas, primeiro, tipo assim, eu acho que, nossa, pensar nisso é pensar por uma perspectiva muito boa, sabe? Tipo, porque eu não sei como que acontece nas outras relações, mas da minha casa, é, na minha família, tipo, as mulheres sempre foram essenciais, sempre foram o principal pilar da estrutura da família, assim. A família sempre foi muito matriarcal, porque tipo,
As minhas tias tiveram que lidar com o divórcio. Minha mãe tipo, teve que fazer inúmeros outros corres, porque, tipo, porque o meu pai tipo, só trazia a questão da renda para casa, então tipo, todas as outras coisas. Eu acho que tipo assim, ia ser uma coisa muito legal de se ver assim, enquanto a gente chegar é, é, num par de igualdade, assim, no sentido de que, no sentido de entender os seus erros, sabe? Acho que a primeira coisa tipo, evitar de errar já é um bom começo, não fazendo, não sei se eu posso falar aqui, não fazendo caquinha, né? É, e no segundo, mais no sentido de, tipo assim, dos dois poderem ser aliados tipo assim, para lidar com qualquer desavença social, porque eu vejo que nas discussões de masculinidade a gente vai falar sobre inúmeras coisas, mas o nosso principal, a gente vai sempre esbarrar no racismo. A gente pode falar sobre inúmeras outras coisas, a gente pode falar tipo, sobre coisas que não tem a ver, mas a gente vai esbarrar, nosso Não, o principal resultado final é o racismo. chefão é o É o racismo. racismo. E Ele é aí, causa e consequência. enquanto os dois estiverem, tipo assim, aliados, assim, tipo, aliados a essas causas, tipo assim, a gente vai ter uma coisa muito linda para poder lidar com isso, sabe? Poder resolver isso com a melhor forma, para não gerar mais, tipo, gerar mais ruído, para não gerar mais conflito, para não gerar mais coisa ruim, sabe? É uma coisa nossa, assim, você falou, assim, encheu os olhos aqui, meu sonho um dia poder é, ver isso acontecendo com uma frequência, experienciar isso da melhor forma, que isso seja uma espécie de status quo, sabe? Que isso seja a normalidade das coisas. Só complementando o que vocês dois falaram, assim, né? Eu também almejo muito o dia em que a gente, né, homens, mulheres, negros, a gente consiga de fato ser parceiro, né, nessa construção, nessa luta diária, né, assim, que é uma luta diária contra o racismo, né, e assim, pensando que as mulheres já estão muito à frente, né, e já estão pegando batente há muito mais tempo que a gente. A gente precisa se colocar nesse lugar de parceiro mesmo, assim. E aí eu fico pensando muito na prática, assim, né? Nesses dias de quarentena, por exemplo, em que estou em casa, na casa dos meus pais, e quem fica ainda com as atribuições domésticas, a maior parte pelo menos, minha mãe, sabe? Mulher preta e tal. Então, assim, eu acho que são nessas pequenas e nas grandes coisas, assim, a gente precisa estar junto, a gente precisa ser parceiro e precisa, de fato, estar lado a lado para superar o racismo, que é o que nos atinge a todos, sabe? Que é a gente precisa estar junto. Como a gente sempre esteve de alguma maneira, assim, né? Historicamente, foi isso que fez com que a gente sobrevivesse a esse longo extermínio do nosso povo. Então é isso. Eu acho que eu entendi a pergunta. Foi? Entendi Não, mais é ou isso menos. mesmo. É isso mesmo. Ah, então tá. Perfeito. Então, eu acho assim, esse é um tema denso, como qualquer outro tema que a gente for falar de população negra, é um tema gostoso, é um tema pesado, assim, é um tema que dá para ter horas e horas de discussões aqui e a gente poder variar e viajar pra caramba. Mas eu acho que nós três homens negros, nessa mesa virtual, conseguimos passar por alguns aspectos aqui sobre da masculinidade, das nossas experiências enquanto homens negros, nossas experiências no grupo de masculinidade, que é uma coisa que nós três temos em comum. Eu queria agradecer demais por terem vindo participar dessa discussão comigo. Foi um prazer, sério. Pra quem não sabe, a gente tá gravando aqui de madrugada, porque já, assim, na pandemia é o horário que a gente consegue silêncio em casa, né? Mas é muito bom, é sempre muito bom, Fraga, tá gravando, tá tendo essas discussões nesse momento difícil que a gente tá passando. Mais uma vez agradeço o convite para conversar assim agora de madrugada. Como você falou, é o horário que a gente tem de silêncio em casa, criança está dormindo agora. E é isso, assim, né? Tem muito pertinente. Eu acho que daria mais horas e horas para a gente poder conversar aí. Aceito outros convites também, vai ser um prazer. E é isso aí, brigadão, viu?
Eu também queria agradecer por esse espaço, de poder falar e tudo, assim, acho que é muito massa poder, acho que, tipo assim, tipo, meio que um sonho, poder discutir essas coisas, assim, ter abertura para discussão, hoje, ainda mais esses tempos que a gente está agora, para poder falar sobre tudo isso que está acontecendo, agradecer esse espaço, sobre o fato de estar gravando até agora, né? Tipo, de madrugada, assim, se for para falar desses assuntos assim, pode chamar que a gente faz um corujão, Ah, que foda. tipo de lan house, Pô, para discutir essas coisas. a gente do podcast fica muito feliz pelas pessoas que aceitam, por vocês terem vindo, pelas condições de gravação, porque no horário é tarde, às vezes é corrido para todo mundo, mas é como o Matheus disse, é sempre gostoso a gente estar com amigos discutindo coisas que nos apetecem, fraga. Que a gente gosta e que não é só sobre conhecimento, não é só sobre academicismo, mas também é sobre vivência. Que é disso que o podcast fala, né? Vivência. Então, vamos pro próximo Perfeito. quadro? O próximo Vamos. quadro? Bora. Fechou. Agora, o Aconteceu na Semana. O Aconteceu na Semana é aquela parte do programa que a gente traz algo que aconteceu na semana. Uma coisinha boa, uma coisa ruim, uma coisa divertida, uma coisa não tão divertida assim. E aí, quem de vocês quer começar? É eu mesmo, Eu né? posso começar. Pode ir, Matheus. Uma coisa que aconteceu essa semana, aconteceu essa semana, há pouco tempo já, que foi com relação ao Enem, tipo, lançaram uma propaganda, assim, muito fora de contexto, tipo, falando assim, o Brasil não pode parar com esse lema do governo. O da Eu não Cinco queria ter Crianças falado de Brancas? política, Aham. É esse? assim, com Tá. crianças gerando conteúdo e, tipo, assim, uma coisa muito fora da realidade, a gente esquece que o Brasil é um país onde as pessoas estão tendo dificuldade em ter acesso ao esgoto, o número de acesso à moradia é baixíssimo. Se a gente for levar isso para habitação, para outras coisas, a gente teria outra coisa para falar. E, tipo assim, eles mostrando assim como que eles mostraram como se nada tivesse acontecendo, como se todo mundo tivesse acesso ao estudo, como se todo mundo tipo, pudesse dedicar esse tempo agora que está tendo de quarentena, que tem internet, porque todo mundo tem internet dentro de casa, né? Todo Assim, mundo tem um espaço dentro de casa para poder sentar e fazer as coisas. quem for, não me Então, tipo assim, critique. Quem for, não me critique. Não, assim, não leve a mal, mas é só um comentário. Sabe quando aquele. Acho que é Testemunho de Jeová, que eles distribuíam aquele livrinho que tinha aquela cena perfeita com as pessoas abraçando o tigre? Aham. Sabe aquela sensação sim, de mundo perfeito? E você fala, não. Essas cartilhas sempre me trazem essa sensação do tipo, pra quem que esse povo tá falando? É muito irreal, né? É muito irreal. O olho esteticamente não é legal de ver, não representa nada, não representa o momento que a gente está passando, a foto não representa nada do Brasil. Mas também, eu não sei também se eu fico tão chocado nesse governo, eu espero coisas do tipo. Não sei, eu acho que a gente. sim. Sim, eu acho que a gente cria muita expectativa de que algo positivo vai vir, que a gente sempre vai. Não sei, assim. Eu Mas sempre assim, é acho que o não vou rolê me da surpreender e sempre me propaganda. surpreendo, cara. Pior que é. Sim, Eu acho que a gente sempre essa acha que a gente chegou no propaganda final, né? É. Essa propaganda foi feita para o pessoal da classe A e B que consegue, tipo, tem esses privilégios, que não é acesso, né? Isso é um privilégio. É o privilégio de ter uma casa grande, de ter um espaço para estudar, de ter internet, de ter instrução, tipo assim, não tá, tipo assim, tá desassociado desse momento que a gente tá passando, porque, tipo assim, é um momento meio bizarro, assim, muito bizarro. E aí Totalmente, que já tem Matheus. esse contexto que não ajuda, né? Então, Não, ainda a mais que é para gente quando a gente está falando do governo federal, que governa um país miscigenado, diverso, que passa, que tem N problemas, e você lança uma cartilha que parece uma propaganda de escola particular. muito fora do contexto. Muito fora Nossa, de contexto. Enfim. Mas é boa observação, tinha esquecido disso. Tá, já que o Matheus falou, eu vou falar então. Então, eu trouxe dois casos, duas coisas aqui. O primeiro é que saiu um estudo, nossa, acredito que eu vou falar tudo isso de novo. O primeiro, o primeiro é que saiu um estudo recentemente, estudos que estão projetando que o Brasil pode se tornar o próximo epicentro do coronavírus, da pandemia do Covid-19. O que isso quer dizer? Esses estudos, eles pegam. Porque a gente sabe que o Brasil está tendo subnotificações. O que é isso? Que a gente não está testando todo mundo, a gente não está fazendo testes suficientes para
identificasse qual a quantidade real da população que está contaminada. Nós temos os números reais, são os casos testados e confirmados, nós temos números descartados, são pessoas que testaram e não estão contaminadas, mas em relação a outros países com população bem menor que nós, como o caso da Alemanha, eles estão testando o dobro de pessoas que o Brasil está testando. Ou seja, a realidade das pessoas contaminadas no nosso país ainda é incerta. Então, esses estudos eles estão projetando que o número de contaminados do Brasil é em torno de 1,6 milhões de pessoas, ou seja, ultrapassando a contaminação dos Estados Unidos. A gente sabe que a China foi um epicentro, a Itália foi um epicentro, os Estados Unidos é um epicentro, e o Brasil pode se tornar o próximo epicentro dessa pandemia. A gente está caminhando para nações como a Coreia do Sul e a China que estão passando dessa etapa de contaminação, estão progredindo, né, com o avanço contra a pandemia, e o Brasil está prestes a se tornar o epicentro, dentro de um governo que durante todo o processo da pandemia não fez nada, não fez muito para agregar. Não estou falando do ministro, teve várias atitudes positivas do Ministério da Saúde para combater o coronavírus, a gente viu a importância do SUS, essa pandemia trouxe N discussões para nós brasileiros, né? Mas eu estou falando da questão de você ter um presidente que pega nas pessoas, você ter passeata de carros com microempresários que querem a reabertura do comércio, você ter pessoas que não estão usando máscara, você está tendo comércios que estão abertos, estão funcionando, pessoas que estão ignorando a seriedade disso. Sério, gente, vamos levar um pouco mais a sério. São estudos, são projeções, mas dada a realidade do Brasil que não está testando todo mundo e dada a realidade que quando você sai na rua você vê que muitas pessoas não estão respeitando a pandemia, essa realidade pode sei lá, sacramentar, sabe, acontecer, e eu fico muito preocupado com isso. Então, assim, isso puxa para outra notícia, que aqui em BH, acho que a partir da semana que vem, eles vão começar a multar quem não estiver usando a máscara na rua, o que eu acho correto. E para mim, todo o dinheiro arrecadado, não sei como a prefeitura lida com arrecadação de impostos, mas todo o dinheiro arrecadado devia ser convertido em auxílio para combate à pandemia, sabe? Em compra de medicamento, ou leitos, ou hospitais suplementares, não sei. Mas eu acho que é uma boa multar as pessoas, porque só assim para elas entenderem que elas devem usar as máscaras, ou que elas não deveriam estar nas ruas, sabe? Quando você chega ao ponto de ter que multar a sua população para fazer que elas entendam que elas estão correndo risco de vida, é surreal. Eu acho que a gente está discutindo em nível de educação das pessoas mesmo, sabe? Mas meu recado é esse, se cuidem, ainda levem a sério, a gente não passou da pandemia, a gente tá no Brasil, quando eu falo tá no Brasil, a gente tá agora, a doença chegou tem pouco tempo no país, sabe? Então, assim, se cuidem, é isso. Então, vou ser bem sincero com vocês, vocês trouxeram coisas pra gente refletir que são extremamente importantes, assim, e eu queria reforçar isso que vocês falaram, assim, né? Tanto essa dificuldade que muitas e muitas pessoas têm de estudar em casa, né, de ter esse aparato, de ter todo esse ambiente para poder estudar de forma adequada. Tenho passado por isso em casa com minha filha, tem sido muito difícil, né, me adequar a isso. E quanto à conscientização da população de ficar em casa, eu não sei necessariamente se eu concordo com a multa para as pessoas, mas eu não sei se também tem outra saída, sabe? Porque as pessoas estão achando que não tem nada a ver e tudo. Mas, infelizmente, eu não estou lembrando de mais nada para contribuir, sabe, galera? E a semana tem sido de muita correria, muito trabalho. Então é isso daí. Só para deixar bem claro para as pessoas não acharem que eu sou um capitalista filha da puta, eu não gosto da multa. Assim, eu não sou a favor não que eu gosto da multa, mas eu acho que no caso, pelas projeções e como a situação pode chegar e as pessoas mesmo assim não estão ficando assustadas ou se conscientizando, talvez seja a única alternativa. Beleza. Então beleza, gente. Vamos pro próximo quadro? Bora. Agora de preto para preto é aquela parte que a gente traz para você uma indicação. Um livro, um filme, uma série, um feed no Instagram, uma pessoa legal para conhecer, uma música, enfim, tudo é interessante. A gente fala de coisa interessante. E aí, vocês querem começar ou eu posso começar? Começa aí. Eu vou puxar aqui. Como sempre, mantendo minha tradição, eu trago muita coisa, mas assim, porque eu vou lembrando das coisas que eu tenho que falar, e como eu não gravei semana passada com a Drica, eu fui acumulando as coisas, sabe? Aí eu vou acumulando e eu tenho que falar tudo, porque senão depois fica batido.
Então, assim, primeira coisa que eu quero indicar. Vocês assistiram aquela animação na Netflix, Midnight Gospel? Não, ainda não assisti. Mas Mas você tá ouviu na minha falar, lista. né? Aham. Também ouviu falar, Matheus? Ah, eu ouvi falar, é ótimo. Mais uma vez eu deixando no mundo. Ah, tá. Ou então, eu assisti, assim, me indicaram, eu fui assisti o primeiro episódio, assisti o segundo, o terceiro. Quando eu vi, eu tinha assistido os 8 episódios da série. Eu gostei muito, porque elas são dos mesmos criadores de Hora de Aventura, né? Os caras eu já gostavam muito da estética, assim, da forma que os caras pensavam, só que eu acho que eles extrapolaram, os caras ficaram muito loucos, porque, primeiro, requer que você ponha sua mente no lugar, porque sabe quando mexe muito com seus sentidos, que o que você tá vendo é totalmente contrário ao que você tá escutando? Sim. Você tá escutando uma coisa, mas a cena que tá passando não combina com o que você tá escutando e seu cérebro tenta costurar aquilo. Aham. Cada episódio, quando acabava, eu tinha que parar, pôr põe a mão na cabeça, assim, dava uma coçadinha e falava, tá, vamos pro segundo. Aí o segundo, e só vai escalonando. Cada episódio, assim, o que tá acontecendo em relação ao que você tá ouvindo, em relação ao contexto que já tem. E ele é psicodélico, um desenho psicodélico, eu curti demais. Assim, tem N questões, claro, assim, de desenho, muita gente critica, mas ele tem uma ideia muito boa, que é uma discussão muito filosófica de uma animação. Eles discutem literalmente conceitos como a morte, uma pegada foda, discute muito bem a morte. Eles citam diversos teóricos da realidade. Eles discutem questões sobre vivência, questões sobre como ver o mundo, sobre família, e de uma profundidade de um desenho que você fica sem graça. Muitas discussões lá pesavam a minha cabeça que eu não conseguia dormir, assim, me afetava, assim, na minha vida, assim, eu ficava refletindo daquilo, cada episódio. E o desenho é muito bom, acho que indico, vale a pena, assim, pra diversão mesmo. Outra indicação da Netflix que eu tenho, não sei se vocês viram aquela série Black F. Ouviram falar? Sim, eu assisti também. Eu tô muito em casa, Deus. Em casa eu tô pondo. Sério, acho que eu tô, se deixar eu viajo, converso fiado, mas assim, eu tô com tanto tempo, Matheus, tanto tempo que eu tava passando roupa hoje, cara. É ótimo. Isso é ter tempo, entendeu? Essa série, voltando à série, a série Black as F, Black as Fuck, né? Black F. Ela é muito boa, eu acho que ela, assim, principalmente com o objetivo dela. Eu acho que é uma série que tem tudo pra ficar datada, que com o tempo, assim, sitcom, né? Essas sitcoms elas têm esse problema, mas eu acho que ela tem um aspecto muito bom, que é tipo, assim, ela tem uma pegada assim, ó, como o branco tem dificuldade, às vezes, de criticar alguma coisa. Sabe assim, quando o negro comete um erro, o branco não consegue criticar porque o cara é um cara negro? Uhum. Sabe, tipo, ele fez uma muita merda. Que lindo, ai que bom, um sucesso. Acho que a série tem muito essa pegada do o cara negro olhando pra ele e falando: o que tá pegando, fraga? E eu gostei bastante. E outra coisa que como eu tô muito em casa, eu tô escutando muitas músicas que eu não escutava há muito tempo, revivendo alguns cantores e tal. E não sei se vocês curtem Sam Cooke. Sam Cooke. Não ouvi. Ele é o Boa rei do indicação. soul. Ele é o rei do soul, ele é Vou muito até bom. colocar aqui pra eu ouvir. Ele é muito bom. E eu quero indicar, assim, como a gente está discutindo masculinidades negras, ele é um grande cara, um grande homem, um americano, ele é rei do soul. Sam Cooke é muito bom. E eu quero indicar dois álbuns, que é o álbum He-Man Who Invented Soul e Portrait of Legend. São dois álbuns dele muito bons. Está no Spotify, no Deezer, também tem no YouTube boa parte do álbum. Escutem, porque é um som bom pra caramba pra trabalhar, pra curtir, principalmente em quarentena. Eu acho que a gente tem que se alimentar de coisas boas, como um bom filme, uma boa série, uma boa música. Mesmo com tempo livre, às vezes sem o que fazer, eu acho que é bom você se preencher e consumir conteúdos bons. Sabe? E música, pra mim, é sempre conteúdo bom. Pra mim, nossa, eu tinha mais uma coisa pra falar, mas eu acho que vai ficar demais, mas eu vou falar assim. Vai lançar na HBO uma série que chama Lovecraft Country. Vai lançar, acho que em junho ou julho. E assim, eu tô doido porque eu vi o teaser, tá no YouTube já o teaser dessa série, e é uma série de drama terror, meio aquele aspecto, aquela aura de Corra, sabe? Tem um terror drama assim. E é uma série que conta a história de um cara que vai ter que atravessar o sul dos Estados Unidos para encontrar um familiar e tal, nos anos 50. Na época do Jim Crow, da segregação racial no sul dos Estados Unidos. Então imagina 3 pessoas negras tendo que atravessar o país naquelas condições dos anos 50 em meio a América branca.
E é uma série que tem aspectos. E isso é adaptado de um livro que também chama Lovecraft Country. E o livro tem umas cenas umas coisas bem pesadas que acontecem, que passam no caminho, que eles passam no caminho, Fraga, do tipo, serem perseguidos durante todo tipo de pessoa que você parar pra pensar, desde uma boa senhora com uma torta na mão numa cidadezinha americana, a um fazendeiro, porque a gente está falando de um contexto onde toda a América Branca via qualquer negro como realmente o outro lado da linha. A gente está falando do período de segregação. E é uma série muito forte, e ela é do Jordan Peele, que é um puta diretor, né, velho? Tipo, o cara é um roteirista do caralho. É dele com J.J. Abrams. Então, a série tem tudo pra dar certo. É da HBO. É pautada num livro foda. E é uma série que tem atores negros fodas. E não é uma série de comédia, é um drama. Então, assim, é de cena forte, é pra chorar, porque o livro é foda. Então, acho que estreia em julho, na HBO, junho ou julho, eu não me engano. Mas vale a pena conferir. E outra coisa que eu queria indicar, velho, acho que eu prometo que é a última, é o documentário que conta a vida da Clementina de Jesus. É um documentário gratuito, ele está disponível no Vimeo. O Vimeo é muito bom para procurar esse tipo de documentário. Tá lá gratuito no Vimeo, só jogar Clementina de Jesus, lá conta a história dela, sério. É um documentário que vale muito a pena ver. É isso. Que massa. Já tem coisa que eu vou fazer amanhã. Não, velho. Muita coisa, não. Desculpa. Não, suave. Eu tô anotando tudo aqui pra poder pesquisar depois, na moral. Que massa, velho. Que bom vocês curtiram. Vai lá, Matheus. Eu vou indicar também. Eu tenho muita coisa pra indicar, porque eu tenho essa quarentena, eu tô com muito tempo, assim, pra poder fazer. Com relação à série, eu tava querendo indicar a Hollywood, que é uma minissérie, uma minissérie que conta a história de um pessoal que está querendo desenvolver um filme no Hollywood na década de 50. E aí que tem questão racial. Tem o legal lá que eles discutem os contextos raciais, tanto dentro do cinema, tanto na questão da produção, quanto de artistas. Tipo assim, eles estavam querendo fazer o primeiro filme com uma atriz negra e com um produtor negro, sem ser um filme nichado, sem ser um filme de nicho, mas ser um filme de um grande estúdio. Tipo, como se, por exemplo, a MGM estivesse lançando um filme negro na época antes da década dos direitos civis americanos, assim, o impacto que isso teve. Aí mostra isso, e Isso o roteirista aconteceu? também Na eu não série sei, só, eu fiquei né? pesquisando na série, só na série só. Eu tô pesquisando ainda, mas muita coisa aconteceu, muita coisa não aconteceu. O Isso é roteirista, massa. ele é negro e gay, a moça, a protagonista, é negra, e eles contam também com questão racial, não só contra negros, mas também contra asiáticos também, que depois da Segunda Guerra Mundial tem esse embate aí, e eu achei legal também essas camadas de preconceito que acontece, assim. Uma outra indicação também que eu tenho ouvido muito é o Zudzilla, um rapper assim que eu gosto muito, tipo, muito fã. Descobri ele, Eu gosto um descobri pouco ele também. no meados do ano passado, no começo do ano passado, e tipo assim, foi meu mantra. E uma outra coisa leve que eu tenho assistido, assim, duas coisas leves que eu tenho assistido é uma série que chama Community, que é uma série de humor de uma faculdade comunitária lá nos Estados Unidos e tudo. Eu comecei a E assistir. é bem legalzinho, bem humorado, assim, tem muita sacada, muita coisa legal. E também uma outra coisa que eu tava assistindo também, no máximo vai ser só essas mesmo, eu tenho muita indicação. Ai, que massa, Tem velho. Bom. indicação, É vai porque a ser gente só vai um dia. ficando em casa, Matheus, a gente vai acumulando indicação, né? Porque, igual eu te falei, eu tava passando roupa, então eu tô aprendendo coisas do tipo engomar. Sabe umas coisas bem assim que nunca na minha vida? É só porque eu tô com tempo. Sim, vai Então, fazer assim, piso nas suas costas todas. do nada eu tô com a mente, tô vendo tanta coisa, assim. De certa forma é um lado bom, né? Tô conseguindo me atualizar em muita coisa, assim, tá? E o Wellington, e aí, você? Cara, eu tô com inveja de vocês, pra falar a verdade, assim. Porque esse tempo que eu tô em casa, eu tô trabalhando pra caramba e, e eu não tenho tido tanto tempo quanto eu gostaria, assim, pra poder me atualizar nas coisas, assim. Mas beleza, tem coisa, assim. Ó, o primeiro é um desenho
não sei se vocês conhecem, é O Mundo de Greg, que é um menino, tem uma família negra lá. É um típico desenho, assim, né? Tá na Netflix? Não, tem da Cartoon, não tem na Netflix. Ah, que Eu massa. assisto, eu gosto de ver com minha filha, assim, né? Justamente para ter essa exposição de uma família negra, né? O contexto é o mesmo de todos os desenhos, assim, né? Para faixa de 6, 7 anos de idade, né? Crianças arrumando altas confusões, né? Uma turminha do barulho e tal. Mas é interessante, porque normalmente, eu acho que ultimamente tem se investido muito em personagens negros, mas ainda assim são personagens muito secundários, assim, né? E aí eu tenho gostado desse desenho, né? Outro filme que eu sempre visito, assim, de tempos em tempos, eu visito, e eu tava pensando, né, assim, como a conversa foi. A gente ia conversar sobre masculinidades negras, sempre me vem à mente, né, nesses casos, é o Moonlight também, né, clássico dos clássicos, é um filme maravilhoso, É, muito bom. muito bom, excelente, assim, muito delicado, muito sensível e que fala e que traz as coisas de uma maneira muito sensata, né? Muito, enfim, eu acho que é um filme maravilhoso. Musicalmente falando, né? Eu descobri recentemente o The Weeknd. Não sei se vocês conhecem também. Bem, bem legal, assim. O cantor? O grupo? Isso, Você não é conhecia, isso. não? Não conhecia, você acredita? Não conhecia. Sério? Sério, eu sou um cara muito, sei lá, velho. Eu viajo em várias coisas, mas eu não conheço muitas coisas atuais, assim. Ah, mas Tanto que bom que. que você tá conhecendo, mas The Week é tão 2016. Tô brincando, tô zoando. Tô zoando, tô zoando, Pois velho. é, ó, Ainda é eu não bom, ainda é bom. conheço pouquíssimas coisas de 2010 pra cá, fraga. Mais Sabe? rap do que qualquer outra coisa, e algumas coisas só. Não, rap sempre. Nossa, a gente tá precisando fazer um programa sobre rap, cara. Temos que construir isso ainda. Sabe uma série que eu não tive coragem de começar a assistir, mas eu não sei se foi preguiça ou porque não me interessa. Foi aquela Eu Sobrevivi ao R. Kelly. Não sei se vocês já assistiram. Não, não, a história desse Kelly é bem pesada, assim. A história dele é pesada, é. E pelo jeito é composto de depoimento de mulheres que passaram por situações com ele ou estão em envolvimento. Então, É. é um documentário que parece ser bem denso e eu não tive muito interesse em assistir, não sei por quê. Não, assim, uma, porque eu não tô dado ao sofrimento nessa época de pandemia, não preciso ficar vendo coisas muito tristes. E segundo, porque eu já conheço boa parte da história dele e não me agrada, sabe? Acho que eu não preciso ficar materializando isso no rosto, saber que é o rosto das mulheres. É Uhum. uma coisa que eu, no momento, não preciso. Porque a gente pode achar que não, mas fica. Você vê o rosto de alguém relatando algum sofrimento, aquilo é, de certa forma, devastador, sabe? Mas é um documentário para quem se interessa em conhecer a história do Harry Kelly, de quem ele foi, assim, porque ele foi um grande músico, ele morreu, ele é um grande músico, mas ele tem uma vida bastante complicada, com abuso, violência. Para quem quiser conhecer, vale a pena, porque esse tipo de história ainda é parte da música, né? E a gente está discutindo aqui questão de masculinidade, e a vida do R. Kelly passa muito por isso. Ele era um homem extremamente violento, com dinheiro, negro, rapper. Então a história dele permeia muito, muito, muito tudo isso. Então acho que pra quem gostar vale a pena ver. É isso. Veja pra desgostar. Ou não, né? Não sei. Ah, não tem como ver pra gostar, sabe? Não sei, cara. Enfim, tirem suas conclusões, vejam lá e é isso aí. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra indicar? Não, e a última indicação de livro da Angela Davis, né? Assim, que eu tô lendo. A liberdade é uma luta constante. E, assim, né, é uma série de entrevistas, né? De falas, enfim, de momentos diferentes.
em que ela coloca algumas questões e para mim tem sido importante justamente para entender que a nossa luta, as nossas pautas, aquilo que a gente conversa, não é uma coisa localizada ou muito só da nossa realidade, sabe? E é uma coisa internacional e não tem a ver só com a questão puramente racial também. A gente precisa pensar as nossas pautas, as nossas lutas, as nossas iniciativas de uma maneira global. Assim, ela sempre coloca muito a questão da Palestina, né? Assim, e eu não sei até que ponto, na minha reflexão, né, sobre as questões, eu penso muito sobre a questão da Palestina, né, mas e ela coloca muito isso, assim, que a gente precisa, de fato, pensar o mundo, né, pensar como essas lutas mundiais, internacionais, elas nos afetam no nosso cotidiano, né? E ela sempre compara muito a questão da Palestina hoje com a questão da apartheid na África do Sul nos anos 60, né? Com a questão da segregação racial nos Estados Unidos, e que só tomou uma dimensão global porque era uma coisa que estava muito próximo, né? Muito próxima de todo mundo, assim, todo mundo conseguia se enxergar um pouco, né? A violência que atravessava essa galera atravessava também a vida de pessoas ao redor do mundo, assim. Então essa é a última dica que eu tenho para dar aí. Muito, A muito nudez e boa. a liberdade é uma questão, uma luta constante. Acho que é isso. Muito bom. Indicação de livro sempre é bom, né, cara? Eu acho que qualquer indicação cultural é sempre bom. É sempre bom receber dicas novas de coisas boas. Eu acho que é isso aí, gente. É, acho que é isso. Acho que a gente tem um programa. Eu queria muito agradecer ao Wellington e ao Matheus pela presença. Sério, vocês são sempre bem-vindos ao Fora da Caixa, a nossa mesa virtual. A gente está gravando à distância, é uma pena, mas a gente quer gravar com vocês presencialmente. Vocês podem voltar para a gente ter essa honra de ter a presença de vocês na nossa mesa. Carne e osso, todo mundo junto. Sério, é muito bom ter vocês aqui. São amigos, né? São pessoas de convivência aqui de BH. E é isso. Quero indicar a rede de vocês. Ah, sim, gente, eu não tô muito, ainda mais nessa quarentena, eu não tenho mexido muito nas redes sociais, mas eu queria indicar a mim, então, o Homem Negro, é um apelido, tá? Meu arroba no Instagram é meu apelido, o Homem Negro. É tão engraçado isso. Nossa, é namorada. E eu queria indicar também o Instagram do Masculinidades Negras, assim, porque Opa, a opa, gente, opa. a gente tem o Bom, Instagram do coletivo e a gente posta algumas coisas quando aconteciam os encontros presenciais, né? Agora, quando está acontecendo os encontros online, acho que avisar também, eu acho que é uma informação muito importante, os encontros online estão acontecendo, tá? É só pedir o link lá no Instagram lá que a gente chama as pessoas. Matheus, só uma informação. Antes de saber seu nome, eu só te chamava de Homem Negro. Não por Não, causa do, todo mundo não, me chama de homem negro. mas não por Tipo, causa do Instagram, por causa da Giovana. pois é, todo mundo me chama de homem negro. Aí que E se- virou meu apelido. Eu fui um dia brincando, eu coloquei lá e ficou assim, homem negro. Já que todo mundo me chama, vai ser. Parabéns. E você, Wellington, quais são suas redes, cara? Fala aí para as pessoas te seguirem. E é isso, assim, né? Também não sou o cara das redes, né? Assim, vasculho mais do que posto coisas, mas procura lá o Wellington Pugirá, é isso mesmo, nome difícil. Wellington Pugirá, Pugirá. Também tenho um Instagram chamado Enegrecendo com S, que já não alimenta há muito tempo também, mas se quiser procurar lá, tem algumas coisas postadas, enfim. Às vezes eu acho que é mais um incentivo essa quarentena para eu retomar esse projeto e postar mais coisas, estar mais, né, enfim. E, e só refazendo o convite do Matheus, reforçando esse convite para seguir
a página do Masculinidades Negras nas redes, no Instagram, e colar também nas reuniões virtuais. Perfeito, perfeito. Queria agradecer mais uma vez vocês dois pela presença, porque a gente está aqui até agora 1h da manhã gravando, estamos terminando tarde, mas sério, valeu pelo empenho aí, galera. Foi um papo muito bom, vocês são incríveis, sério, sério. Eu que agradeço, muito obrigado. Gratidão demais. E é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, como arroba. É isso mesmo. Como @Fora da Caixa Cast. E também estamos em todas as plataformas de streaming: Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, SoundCloud e YouTube. Pode procurar que a gente está lá. Continue escutando o podcast. Toda semana a gente vai continuar mantendo episódio. Eu e a Drica vamos gravar separados, vamos gravar junto, porque a gente está tentando articular nosso tempo nessa quarentena, mas tá rolando, tá funcionando. E é isso, gravando à distância, mas produzindo conteúdo. É a lei da pandemia. Então, assim, obrigado e é isso aí. Até semana que vem com mais um episódio. Tchau. Tchau.